Olá, tudo bem? Eu sou o Gerson, seja bem-vindo ao pessoal que está aqui presente, ao que estão nos assistindo através da TV CRC-RS, nosso professor e colega contador, professor Melo, e nós estamos aqui para apresentar a destinação do imposto de renda, a importância de fazer corretamente a destinação do imposto de renda e como aumentar esses recursos, já que nós estamos no período da declaração do imposto de renda até 30 de abril agora do presente ano. Então, é interessante a gente conhecer, aprender e também aos colegas profissionais da contabilidade que possam, junto com seus clientes e amigos, apresentar essa possibilidade de destinar parte do imposto de renda para um fundo municipal, nacional ou até mesmo estadual. Ok? O Conselho Federal de Contabilidade, através do Programa de Voluntariado da Contabilidade, nós temos 4 linhas, 4 subgrupos, bases que a gente atua com esse programa de voluntariado. O primeiro é a Rede Nacional de Cidadania Fiscal, da Educação Fiscal e Controle Social, um dos pontos que o CRC, o CFC participa muito, são dos observatórios sociais. No Rio Grande do Sul, possui aí em torno de 15 municípios que já têm observatório social e que fiscalizam, observam, verificam as contas públicas dos municípios e também da Câmara de Vereadores. Também um outro foco, educação financeira, incentivo fiscal, que é esse momento que nós estamos fazendo aqui, e ações locais referente a todos esses subgrupos que a gente está falando. A qualquer momento, o professor pode... É bem tranquilo aqui a participação. Okay? Falamos muito e temos aqui, nós participamos da Comissão de Responsabilidade Social, e é um papel do profissional da contabilidade, já que é estabelecido nas regras da contabilidade o controle social, e o profissional da contabilidade pode participar desta forma. Então, a ideia é demonstrar aos contribuintes, demonstrar aos colegas, às pessoas jurídicas e pessoas físicas, a importância da destinação, a importância das doações incentivadas, tanto ao Fundo Criança quanto ao Fundo Idoso. Nós temos diversos, nós vamos ter uma tela aqui, diversos fundos, diversos pontos de incentivo fiscais. Hoje nós vamos estar falando especificamente do Fundo Criança e Fundo do Idoso, além que existem outras também. Okay? Muitas pessoas, às vezes, têm a vontade, querem participar de uma forma mais social. Muitas vezes não tem tempo, muitas vezes não sabe como. Este é o momento de você agir na forma de cidadania, de participar através de quem faz a declaração pela completa, né? E aí você pode, então, destinar a um fundo. E, através desse fundo, você também pode controlar. Aqui, então, como transformar esse imposto de renda em um futuro melhor para as crianças e para as pessoas idosas. Você pode decidir onde aplicar e quem ser beneficiado. Nós vamos ver, através da tela da declaração do imposto de renda, que, supondo que hoje você mora em Porto Alegre, mas nasceu no interior, lá em Santa Maria, e quer destinar para o fundo em Santa Maria, ou você está em outro local do Brasil, mas quer destinar ao fundo lá em Santa Maria. Através da declaração do imposto de renda, você pode fazer essa destinação e beneficiar. E, além disso, através do controle social, cobrar Fundica, Codica, o fundo assistencial do município, para onde está indo esta verba, ou destinado esse dinheiro através de edital. Que aí existe todo um procedimento burocrático que o fundo realiza para escolher os projetos sociais. O que são, então, os incentivos fiscais? Uma contrapartida concedida pelo Estado, pela União, né? Recompensa às empresas e indivíduos que investem em âmbito social. Então, tu tem a oportunidade, né, que é através da lei federal, e existem leis estaduais também que têm incentivos fiscais, oportuniza às pessoas, tanto física como jurídica, uma contrapartida. Tu destina
Tu cobra, tu pode cobrar, e tem o projeto social para onde você sabe que está indo. Nós vamos ver durante esta noite, durante esse momento aqui, várias situações dessa questão da destinação. Professor? Bom, quero cumprimentar também a quem nos assiste e aos presentes aqui, e dizer da satisfação de estar mais uma vez participando e tentando esclarecer aos nossos contribuintes, vamos dizer assim, essa oportunidade que nós temos como cidadão de participar da vida social. Muitas vezes a gente reclama, mas eu não sei para onde está indo o meu dinheirinho, o meu imposto que eu tanto pago. Através dessa forma, desse incentivo que o governo federal dá, por que o governo federal? Porque o imposto de renda é um tributo federal. Então, ele permite que o cidadão escolha o destino, como a gente gosta de chamar, porque escolha aonde eu quero que o recurso seja aplicado. Depois a gente vai demonstrar na tela ali, nos exemplos, mas só para dar um exemplo numérico. Eu tenho R$100 de imposto. A União, esse incentivo, diz o seguinte: você me deve 100. Eu deixo que você escolha onde pode destinar até 8%. Aqui eu acabei não colocando na tela o percentual, mas se somarmos até 8% para a pessoa física. Para a pessoa jurídica, o limite vai a 9%. Naquele quadrinho que está colorido, por que ele está diferenciado? Porque é um conjunto de atividades, esporte, cultura, etc., que estão dentro do mesmo limite. O que eu quero dizer com isso? Se eu escolho 6% todo para a cultura, não vai sobrar espaço para o outro. Então, se coloca isso. E por que nós estamos aqui falando hoje do fundo, destinação ao fundo do idoso e o fundo da criança? É que, no nosso ver, para o contribuinte criar essa cultura, são as maneiras mais fáceis de fazer a destinação. O que eu quero dizer mais fácil? Por exemplo, eu tenho duas possibilidades de fazer a destinação. Durante o exercício, 1º de janeiro, vamos dizer 28 de dezembro, porque temos o feriado bancário, etc., eu posso destinar. E, lá na declaração do imposto de renda, que é até abril do ano seguinte, eu vou fazer um comparativo. O que eu destinei, por exemplo, no ano de 2019, e o que me falta para atingir os 6%. E aí eu vou complementar. Então, isso que a gente quer explicar bem para os nossos colegas e para quem nos assiste, principalmente para o contribuinte, porque muitos fazem a sua própria declaração, né? Mas sempre esclarecendo que é para aquelas pessoas que optam pelo formulário completo. O que é o formulário completo? É onde eu tenho que apresentar os comprovantes de cada valor que eu estou propondo deduzir. Por exemplo, educação, o médico. Lá no simplificado eu tenho um desconto padrão, né, 20%, e aí está tudo dentro desse guarda-chuva. Então, aqui, o incentivo, né, nos permite escolher onde queremos a parte do nosso imposto. Por isso que eu coloquei, né, é parte do nosso imposto que é aplicado. Valores que não ficam no Estado, né, vão para a União. Então, às vezes, os municípios nos procuram, escuta, mas estamos mal de dinheiro, não temos de onde, as entidades sociais têm projetos bons, mas não podem executar. Aí eu vou lá na listinha verificar quanto é que o município poderia fazer uma campanha de arrecadação. E, infelizmente, é de doer o coração. Então, vamos dar um exemplo aqui, a cidade de Viamão, que eu fui aqui dar uma palestra. Na primeira coluna, número de declarações que poderiam, sempre formulário completo. Quando eu falo aqui em declaração, vamos combinar, sempre eu estou me referindo à declaração, ao incentivo àqueles que apresentam declaração no formulário completo, tá? Se eu esquecer, já sabe que é esse ponto. Então, aqui em 2018, 13.382 declarações foram apresentadas, que gerou um tributo para a União de 89 milhões, né? 89 milhões, isso?
Viamão, 6% daria para Viamão usufruir de 5.300.000 em termos redondos. Olha quanto ficou só na cidade de Viamão. Aí eu perguntei para o pessoal lá, escuta, como é que é? Pois é, só, e mais preocupante ainda, eu perguntei, tá, e o fundo do idoso, quanto ficou? 0. Então, muito bem, né? E o que a gente coloca sempre para o cidadão, né? É um dinheiro que você está ali naquela instituição do seu lado, onde atende crianças, atende pessoas idosas, etc., que estão necessitando. Para o município, para mim é bom, porque vocês vão ver depois como é que funciona. Para o município, ele deixa de pegar o seu dinheiro, vamos dizer, próprio, por exemplo, dinheiro do IPTU, etc., e usa esse recurso do incentivo para essa área social e usa o demais na saúde, na educação, etc. E deixa esse, né, direto. Uma coisa que é bom esclarecer também é um recurso que ele é vinculado. O que é vinculado? É só para essas áreas que a gente mencionou no quadro. Cada um recolhe. Não adianta eu recolher aqui para o fundo da criança e querer aplicar no fundo do idoso. Ou querer recolher no fundo do idoso, contribuir, e querer aplicar no fundo da criança. Então, são recursos que eles ficam e o saldo passa para o ano seguinte. Então, passa para o ano seguinte, como se fosse uma conta corrente realmente, né? Aí vai aplicando. E os municípios, uma coisa que tranquiliza a gente também, quem é que vai decidir, que são os conselhos municipais, que é formado por nós, cidadãos. Metade da área pública e metade da área privada. E tem grandes instituições, vou dar exemplos aqui de instituições que usufruem desses recursos. As mais conhecidas, obviamente, as APAES, aqui em Porto Alegre, o Pão dos Pobres, o Padre Cacique, a SPAM, a Kids, né? Kids, e outras aí infinitas, né? Que essa que me ocorreu no momento. Então, são instituições que são sérias. Né? Quem é que assistiu esse dia, eu estava dando aquela Vilas Lobos, eu acho que é, uma orquestra que é aqui na Lomba do Sabão. Tudo é com recurso, a maior parte é com recurso dessa destinação do imposto de renda. Então, aqui, ó, só Viamão para pegar o exemplo. Olha ali, ó, doações do Fundo da Criança. Quantidades de declarações seria, né? 59. De 13.059. Incentivo à cultura, ali não diz, porque é que incentivo à cultura tem que ter o projeto, por isso que eu falei que o Fundo da Criança e do Idoso é mais fácil. Aqui eu teria que saber qual é o projeto para fazer a doação que foi aprovada, etc. Atividade audiovisual também, incentivo ao esporte também, eu preciso saber o projeto. Fundo do Idoso, no caso ali foi 34 em 2018, deu 650. Incentivo a Prono, ó, criança com deficiência, né? Também eu posso destinar, por isso que a soma dá 8%. E incentivo ao Pronom, também foram, no caso aqui, 8, o número de declarações que pode. Mas vejam, às vezes esse número pode ser um pouco, vou usar a expressão, me entendam, mentiroso, porque os 59 ali também contribuiu com esses aqui. A gente conta como se fossem contribuições, mas pode ser que seja a própria pessoa que está contribuindo para todos esses fundos. Posso? Pode. 2019, ó. Então, vejam que os valores são muito poucos. Então, a gente tem que ter essa preocupação. De 5 milhões, então, né, 115 só. Pode passar? Tá. Ó, 13.893 declarações apresentadas, registradas pela Secretaria da Receita. 126 só que usaram do benefício. E aqui, muitas vezes, a gente, o CRC tem se esforçado muito nisso, orientar os contadores, os delegados, para que incentive, né, os colegas a que repasse isso para os seus clientes, que muitas vezes, por uma questão, não é a nossa cultura fazer essa destinação. Mas vamos ver que ganha quem destina e ganha aqueles que, no final, na ponta, vão ser beneficiados. Pode passar? Então, destine sem gastar, né, que trabalha com benefício da criança e adolescente e pessoa idosa. Então, esses dois projetos que são os que estão previstos direto na declaração. Tá? Então, não existe ônus para
Porque é uma renúncia de receita, muito pelo contrário. Eu gosto sempre de comparar para a pessoa entender melhor. Essa destinação é como se fosse o imposto de renda retido na fonte que eu estou fazendo, porque ele vai acumulando e lá no fim ele é beneficiado. Então, dedução não exclui outro benefício, ou seja, saúde, educação, tudo que eu tenho que destinar. O destinador decide a destinação do dinheiro. Por que eu usei a expressão destinador? A gente tem, né, embora na Receita Federal apareça doador, porque, na verdade, se eu não fizer a destinação, eu vou ter que pagar para a Receita Federal, tenho que pagar para o Leão, ou ter que, né, estou devendo para o Leão. De uma maneira ou outra, se eu não tiver reimposto na fonte, já é devido. Então, por isso que é um incentivo, né, porque ele é deduzido diretamente do imposto devido. Pode fiscalizar a aplicação do recurso diretamente ou através do seu conselho, das suas instituições, né? E hoje, com o marco regulatório, a instituição, para receber recurso, não há mais. E se a dúvida do contribuinte era essa, diz, mas eu vou dar, onde é que vai meu dinheiro? Hoje, a instituição, para receber recurso, ela tem que estar muito bem regulamentada na sua legislação, nos seus estatutos, em tudo, porque, senão, ela não pode ser beneficiada. Então, existe essa legislação aí e esse recurso ele é repassado para a instituição através do fundo. É outro ponto que a gente chama a atenção para esclarecer bem. Não, eu quero destinar para a PAI. Eu gosto de dar a PAI como exemplo, porque todo mundo conhece a PAI. Então, eu quero destinar para a PAI. Posso? Vamos dizer que sim, eu já explico. Não, no caso agora do imposto de renda, como é que eu vou proceder? Não, eu posso destinar para a PAI, mas não na declaração ali. Na declaração tem que ser o CNPJ do fundo da criança ou do fundo do idoso. Vejam que é diferente. Aí sim, e eu vou dar o exemplo da Prefeitura de Porto Alegre, que se você entrar na página da Prefeitura de Porto Alegre, ela já pegou em cada fundo e desdobrou. Seria, para nós contadores, né, uma conta sintética e contas analíticas. Eu quero lá na conta analítica 13.2, é aquele projeto que eu quero. Então, ali diz quanto é o projeto, quanto já foi gasto e o que está faltando. Mas não é todos os municípios, infelizmente, que têm informatizado. Oxalá, e a gente está lutando para isso, para que a gente consiga, né, junto principalmente a FAMURCS, que crie esse hábito nos municípios de informatizar. Mas como é que eu posso usar esse recurso? Pode ir. Importante não confundir imposto devido com imposto a pagar. Então, isso aqui, quando a gente conversa com as pessoas dizem assim, mas eu não pago imposto de renda, eu tenho a restituir. Melhor, você vai restituir mais. Não, mas eu pago imposto de renda. Então, você vai pagar menos, porque você já está antecipado. Mas qual é a vantagem, então? Bom, a vantagem é que isso, como eu expliquei, é como se fosse um imposto na fonte. E esse valor é corrigido pela taxa Selic. Quando eu for lá receber, ele vai corrigir como se eu tenho a restituir, ou eu parcelei meu imposto a pagar, eu vou a pagar aqueles acréscimos, né, mensais que vêm no imposto a pagar. Então, por que isso? Porque essa é uma maneira, né, que a legislação brasileira colocou de dar esse benefício, né, para o cidadão, desde que ele tenha essa captação. Muitas pessoas, já passo para muitas pessoas tiram da poupança lá em dezembro, e eu já explico essa situação, e pagam, né? E pagam, fazem aquela destinação anual, porque a correção da taxa Selic é maior que a correção da poupança. Sim, quem apresenta pode fazer, a devolução será acrescida do valor doado e devolvido e corrigido pela Selic. Quem a pagar, né? Assim não pagará o acréscimo da parcela. O dinheiro não é seu, mas pode escolher o destino. Então, aquilo que eu acabei de comentar, que o dinheiro não é seu. Então, o que eu quero dizer, explicar, quando eu disse que poderia escolher o destino? Assim, eu dei o exemplo de Porto Alegre. Porto Alegre já está informatizado direitinho. Bom, mas no interior, você fez a destinação,
avisa lá um conselho do direito da criança, do idoso, diz, olha, eu fiz a destinação de tanto, você pode, né, eu gostaria que fosse para a instituição número tal. E aí eles vão, na hora de fazer o projeto lá, se essa instituição está legalizada, ela vai ter que apresentar um projeto e para poder usufruir desse benefício. Não é assim, olha, o Melo chega lá, olha, eu sei que tem imposto de renda aí, que é o Gerson destinou para a minha instituição, mas eu chego lá, sim, não é assim. As regras mudaram, tem que ter, né, o projeto aprovado, inclusive, pelo Conselho Municipal. Não faz a destinação, todo imposto irá para a União. Isso é uma tecla que a gente tem batido. Então, 100% ele vai repassar para a União. Bom, aqui as duas opções que eu tenho de destinar. Nós vamos comentar mais essa segunda parte aqui, a parte da declaração. No primeiro quadro, o ano corrente, ou seja, eu, em 2019, fiz destinações, fiz depósitos para esse fundo da criança ou fundo do idoso. Como é que eu poderia fazer? Ah, Melo, eu nunca fiz e quero fazer para o ano que vem, então. Bom, você vai ter que ter o número da conta bancária, no mínimo, do fundo. Vamos excluir Porto Alegre, que está informatizado aqui. Mas, por exemplo, pego Dom Pedrito. Olha, eu quero fazer uma destinação para o fundo da criança de Dom Pedrito. É até 6%. Eu tenho que saber, pelo menos, o número da conta bancária para fazer a destinação. E aí eles têm, né, destino, e aí este destinação durante o ano, que eu poderei escolher, mesmo em Porto Alegre, para quem é que eu vou destinar. Vamos voltar, então, para Porto Alegre, que fica bem claro. Então, eu quero destinar 6% para o Pão dos Pobres. Eu vou lá no site da Prefeitura de Porto Alegre, o exemplo que nós estamos dando, aqui está aqui o projeto do Pão dos Pobres. Clico ali, vai emitir um boleto bancário, eu vou colocar os meus dados, o valor, vou no banco, pago, está pronto. Porque Porto Alegre está informatizado. Mas no município eu precisaria ter a conta bancária do fundo e avisá-los, olha, eu fiz um depósito para o fundo de Dom Pedrito na conta tal, no dia tal. Pode até mandar, né, o WhatsApp ali, e aí eles vão te mandar o recibo para poder declarar no imposto de renda. Então, veja, o limite é 6%. Eu posso dividir 3 e 3. O que eu, como contribuinte, tenho feito? Eu pego a minha declaração do ano, por exemplo, agora vou pegar para 2020, pegar de 2019. Mas em 2019 eu peguei a declaração de 2018. Vi quanto é que era o meu imposto devido e fiz um cálculo aproximado. Olha, este ano eu contribuí com 2.000, vamos dizer, R$2.000. Bom, esse foi o 6%. Não, eu não vou colocar 2.000, eu vou colocar 1.000. E vou deixar, né? Aí lá em abril do ano que vem, eu faço esse aporte do ajuste. Então, durante o ano, eu posso parcelar. Olha, eu posso dar R$50 no mês, R$100 no outro, R$10 no outro, e assim eu vou somando todos aqueles. E lá na declaração eu ponho fundo, depois nós vamos mostrar aqui, fundo da criança, o fundo do idoso, o CNPJ e o valor total que eu contribuí. Até o limite de 6%. Claro que se eu der mais para um, né, tem que fazer aquele meu interesse. Aí, eu quero deixar, então, para o ajuste. Esse ano passado, eu fiz o seguinte, eu fiz a destinação para o fundo do idoso. Bom, está mais ou menos 50%, agora em abril, quando fizer a declaração até abril, eu posso escolher para quem é que eu vou destinar. Então, esse destinação durante o exercício, ela vai diretamente para a conta bancária do fundo. Então, eu posso indicar à instituição ou comentar lá que eu quero que seja aplicado em tal área. Eu estou dando o exemplo de Porto Alegre porque ela está informatizada. Né? Tem os projetos tudo já lançado. Parece que Caxias do Sul tem, eu acho que Santa Maria também tem, mas os municípios, aos poucos, vão se adaptando. Bom, e na declaração, como é que eu posso fazer? Na declaração, aí vem a diferença.
E vem a novidade, que depois nós vamos repisar bastante, que, para os nossos colegas contadores principalmente, até a declaração do ano passado, eu só poderia destinar na declaração para o fundo da criança. Este ano, graças a Deus, depois de muita luta, conseguimos que também o fundo do idoso fosse incluído na declaração. Então, na verdade, nós temos ali 3% para cada fundo. Então, se eu não contribuir nada em 2019 durante o ano, eu posso usar todo o limite dos... Agora, dentro de 6%. Então, 3 para cada um. Beleza. Puxa vida, mas eu entreguei ontem a minha declaração, o Melo veio falar hoje nisso. Retifica. Tu está dentro do prazo ainda? Depois do prazo, sim, tu não pode alterar o imposto, né? Mas dentro do prazo, eu até consultei um auditor da Receita Federal, porque a minha preocupação era essa. Bom, nós vamos para uma palestra, daqui a pouco o Melo se emociona lá e diz, puxa, eu quero fazer a destinação. Aí ele vai, faz. Dá para retificar. Até o dia 30 só. Sim. A pergunta que foi feita é se é limitado até 3% para cada fundo. Sim. Depois nós vamos mostrar mais detalhamento. Mas deixa eu explicar um pouquinho mais. Digamos que lá em 2019, eu fiz a destinação, somei tudo, e me deu 0 para o fundo do idoso e 1% para o fundo da criança. Agora, no ajuste, o que é que eu faço? 3% para o fundo do idoso e 2% para o fundo da criança. Tá? Então, eu vou ter que ter o limite individual, 3 para cada fundo. Tá? 3 para cada fundo. Se eu vou ter que olhar, e nós vamos mostrar aqui como é que se faz, se eu já não destinei durante o ano para algum deles. Tá? Até um esclarecimento que, na época, só para a gente se situar, no ano passado, ainda era assim. Eu doei 1%. Bom, 1% para 6, eu ainda poderia doar 5, né? Destinar 5. Não, aí o limite era 3. Agora, como entrou o fundo, continua esse limite, do 3, que era o fundo da criança. O fundo do idoso entrou com o limite de 3. Mas como são leis distintas, idoso e criança, 2 estatutos, eu posso usar o benefício para os 2 fundos. Mas sempre é o limite de 3%. Tá? Eu já destinei no ano passado 3% para o idoso. Bom, agora na declaração, embora eu possa fazer, vou ter que destinar somente para o fundo da criança. Tá? É isso aí que tem que ficar bem claro para cuidar. Mas nós temos um aliado depois aí, que é o próprio sistema da Receita, que ele já vai te dando o limite. Depois o Gerson vai colocar bem direitinho um exemplo prático, que ele já vai te dando o limite ali. E aí tu vais acompanhando. Então, e mais ainda, pessoal, eu posso destinar para quantos fundos eu quiser. Dentro do limite, obviamente. Como ele disse, eu sou militar, era do Banco do Brasil, né? Me transferiram lá para o Acre. Eu quero destinar para a minha cidade, uma cidadezinha lá do interior, Arborizinha. Né? Aí eu posso fazer a destinação para Arborizinha. Mas eu era militar lá do Pará, e aí vim aqui para Bagé. Mas como eu contribuía para o fundo lá do Pará, eu quero continuar contribuindo para o fundo, não tem problema. Entra ali no site, Fundo do Pará. Só temos uma regra que é muito importante aqui, antes de entrar aqui nesse pouquinho, Gerson. Então, a diferença entre destinar durante o ano, isso tem que ficar bem claro. Eu escolho o fundo, tenho que ter, no mínimo, a conta bancária do fundo, para chegar no caixa, né, do banco lá e fazer um depósito, né, o CNPJ também, muitas vezes o sistema exige o CNPJ. E aí eu faço o depósito, vou guardando, e depois ele é obrigado, eu tenho que informar, porque também não vai adivinhar quem é que depositou, né? E aí ele me manda o comprovante. A destinação no imposto de renda, o dinheiro vai direto para o fundo. Eu, contribuinte, não tenho essa interferência. E eu tenho que
escolher dentro daqueles fundos que estão relacionados na declaração. Por que isso, Melo? Porque a legislação diz que no Ministério do Desenvolvimento Humano, alguma coisa assim, que os municípios têm que cadastrarem esses fundos lá no Ministério, lá. Que ele vai juntar todos os fundos cadastrados e informa a Receita Federal e ela lança no sistema. Porque é vinculado no sistema. Se o meu fundo, eu escolher ali, o Gerson vai mostrar depois a tela, se eu olhar ali não está o meu fundo, eu posso escolher do município vizinho, posso escolher do Estado, né? Mas nunca deixar de fazer essa destinação. Mas o que eu quero esclarecer é esse. Aqui, durante o exercício, eu posso escolher, estando cadastrado ou não lá no Ministério. Agora, para usar o benefício na declaração, eu tenho um link ali dentro da declaração que o fundo tem que estar relacionado. Só para eu ter uma ideia, aqui nos nossos presentes aqui, entenderam esse jogo, né, que é muito importante. Mas o Melo me disse que era só escolher o fundo. Sim, mas se o teu fundo não está cadastrado, né, e olha, no Rio Grande do Sul são 200, eu tinha apontado, esqueci de trazer, mas é em torno de 70% que está cadastrado lá no Ministério, para poder incluir na declaração. E essa é outra campanha, que se vocês tiver alguém que trabalha nessa área de município, que os conselhos municipais têm que pressionar lá o responsável pelo fundo para que eles cadastrem isso, senão estão perdendo dinheiro. Estão perdendo dinheiro, né? Mínimo 3%. Bom, aqui nós vamos já chegando para a declaração. O importante é nós informarmos que a declaração, ela vai, à medida que você vai preenchendo, se você vai lá e olhando, ela vai te informando o limite que tu tens que pode fazer a destinação. Então, eu diria assim, não fica muito preocupado com os 3%, só fica sabendo se eu passei dos 3% ou não. A única preocupação que eu tenho que ter é, depois a gente vai mostrar a tela, é dos 3% em cada um. Se eu não já destinei, porque ela vai dizer, olha, o fundo da criança eu posso dar R$10, no fundo do idoso eu posso dar 200. Mas qual é a diferença? Não, é que nesse aqui eu já contribuí. Então, se eu destinei durante o ano, como se fosse uma despesa médica, vamos dizer assim, eu peguei o comprovante de 2019, está lá a minha destinação. Aonde é que eu vou na declaração? Aqui na abinha, está a flecha ali, ó, doações efetuadas. Eu clicando ali, vai abrir essa tela. Eu vou confessar para vocês que eu peguei essa tela do ano passado. Eu não sei se mudou alguma carinha dela aqui, mas ela estava quase igual, tá? Então, eu vou ali, ó, doações efetuadas, vai abrir essa ficha e eu vou escolher item. Vou escolher o novo, né? Escolho o novo. Passa para a próxima, vamos ver um pouquinho. As pessoas que fizeram, preencheram a declaração. Volta um pouquinho, por favor. Aí, ó, escolho o novo, ele vai abrir a tela. Aí sim, aqui, ó. Abriu a tela, né? O meu código para o 40 ou o 42. Desculpe, 44. Se eu fiz destinação durante o ano. Então, eu vou ali, escolho, eu fiz para o fundo da criança, no 40. Eu fiz para o fundo do idoso, no 44. Ou fiz qualquer uma dessas outras destinações, eu vou clicar ali. Tá? E aí ele vai processar lá na declaração os valores e já vai abater lá do imposto devido. E ele abate 100% do imposto devido. Não é como a despesa médica, é lá direto do imposto devido que ele abate, 100%. Eu dou R$100, pode fazer o teste e olhar no imposto devido antes e olhar no imposto devido depois que eu fizesse registro. Vamos adiante, pastor. Tá. Professor Melinho é uma aula aqui de falar sobre a destinação do imposto de renda. A novidade, então, como já foi comentado, é o fundo do idoso, que agora pode estar na declaração que vai ser feita até 30 de abril de 2020. Essa é uma grande novidade, isso é uma conquista, né, que há anos vem se falando, vem se comentando, e chegou nesse ponto. Uma outra, talvez, não sei se, mas seria também no simplificado, não só a completa. Né, hoje é só a completa, mas talvez uma grande conquista, né, quem sabe, seria também na simplificada. Só para
Aí alguém comentou, né? Exatamente isso. Aí nós olhamos assim. Sabe quanto é que foi arrecadado na última declaração? Foi em torno de 473 milhões, o que poderia ter ficado no Estado. Para nós falar depois, vamos lá. Então está aqui o que foi colocado no formulário completo, 3% para o ECA e 3% para o Fundo da Pessoa Idosa até 30 de abril. Muito bem. Nós colocamos essa transparência aqui, esse slide, para comprovar, mostrar nesse slide, que a própria Receita Federal, e tem muitas pessoas ainda, e muitos colegas não estão sabendo, e é importante que a gente coloque, que antes, até o ano passado, era 3% para o ECA. E essa novidade, 3% para o Estatuto do Idoso, está confirmado, se entrar no site da Receita Federal, lá na destinação do Imposto de Renda, né, a Receita Federal confirma. Então, até uma semana atrás, a gente estava buscando essas informações, estava indo para ter essa certeza, e está, e aí nós baixamos o programa do Imposto de Renda e vimos e aplicamos, que nós vamos mostrar agora para vocês aí. Tá? Muito bem. Vamos lá, o preenchimento do programa. Quando entra no sistema do programa do Imposto de Renda, essa é a primeira tela que aparece. Ok? Que você pode clicar, não quer mais ver, e aqui você já vê, ó, doações diretamente na declaração, fundos do Conselho. Isso é uma novidade. Então, entrou no programa, já vai aparecer esta novidade aqui. Muito bem. Possibilidade de doação direta na declaração. Agora nós estamos direto na declaração do Imposto de Renda, até 30 de abril, aquela correria com o cliente, correria de cada um fazendo a sua declaração, os contribuintes que não conhecem esse assunto, até mesmo aqueles que conhecem não fazem isso. Nós temos um grande problema sério, né? E é por isso que nós estamos aqui, por isso que o professor Melim vai e diversas palestras, a gente apresenta, que é sensibilizar este conhecimento, de que até 30 de abril tu pode fazer, e na declaração completa, ok? Diretamente aqui. Então, vai aparecer nas doações, quando clicar, nós vamos mostrar, vai aparecer agora esses dois campos. Antes tinha só este campo aqui, ok? Agora vai aparecer os dois campos, duas abas. Muito bem. Então, doações diretamente na declaração, vai aparecer os dois campos, você vai selecionar um e depois o outro, e aí vai escolher o fundo que o professor Melim bem falou, que tem que estar cadastrado, tem que ter o seu CNPJ. Tu pode escolher o fundo nacional, estadual ou municipal. A gente sempre fala aqui o municipal porque você está mais próximo de fazer o controle social, tá, do projeto, ok? E cada um deles vai sempre criar um novo e, conforme o professor já falou, você pode escolher a quem o fundo, quantos fundos quiser, dentro do limite que nós vamos apresentar agora. Opa, passei aqui. Bom, vamos... Vejam ali, ó. Item, aqui os item, tipo de fundo da criança, né? O fundo, aí vai aparecer o nome, CNPJ, então, do fundo, não é da instituição, e o valor. Ah, mas eu quero destinar para a PAI. Aí é doação. Aí não é incentivo. Aí é do próprio recurso. Nós estamos explicando do incentivado. É importante também destacar que esse fundo não pode ser mexido nesse dinheiro. Esse é destinado ao projeto e lá com o fundo só através do edital, através de projetos que pode ser mexido. Okay? Muito bem, vamos a um exemplo prático aqui do cálculo. Tá? Vamos lá. Rendimento tributável. R$ 136.800. Nós vamos ver a coluna sem doação e a coluna com doação. Deduções, escola, médico, previdência, teve um total, dependentes, teve um total de R$ 23.500 de deduções. Portanto, a base de cálculo que vai entrar na tabela do imposto de renda, que o sistema calcula automático, né, e ele vai calcular, então, durante o ano, supondo o ano 2019, estaria devido o imposto de renda de R$ 20.725,18. Foi retido na fonte R$ 19.650.
O sistema, então, vai calcular e vai te dizer quanto você tem para pagar. R$ 1.075,18. O sistema faz isso automático. Ok? Agora, para fins de destinação, de limite de 6%, como nós estamos repetindo, 3% para a ECA e 3% para o idoso. Então, o limite que você pode destinar é R$ 1.243,51. Esse é o limite. Tá? E você tem a pagar R$ 1.075. Ou você paga esse valor para a União, ou você pode destinar todo esse dinheiro para os fundos. Por quê? Porque ele é menor do que o limite que você tem a destinar. Então, por exemplo, neste caso aqui, se eu destinasse 600 para cada um, eu ainda teria a restituir, corrigido pela taxa Selic, R$ 124,82. Ao invés, claro, existem os percalços, que aqui eu posso parcelar, que eu tenho que pagar até o dia 30 de abril. Né? Se não pagar até 30 de abril, anula-se tudo, ok? Tem que fazer retificação, e aí não consegue mais fazer essa destinação. Tranquilo? Vamos ver isso aqui no formulário, na declaração. Ó, a mesma coisa. Olha lá a base de cálculo que nós calculamos, ok? Ele fez o cálculo automático. O imposto devido, ok? E o imposto pago. A diferença tem a pagar que o sistema já calcula. Ok? Está aqui. Eu vou escolher pela completa, porque é melhor, simplificada paga mais do que o dobro, pela simplificada, então eu vou escolher pela completa. Mas eu quero destinar. Opa, como é que eu vou destinar agora? Lá naquele campo que a gente viu, escolhe as doações, tem o da criança, adolescente e idoso, e aí ele automaticamente, olha lá, está tudo zerado, eu não escolhi fundo nenhum. Ele automaticamente, o sistema me calculou, que nós vimos aqui, ó, a metade, ó, nós colocamos ali, ó, o limite é esse, de 6%, e o sistema calculou para cada fundo os 3%. Ele calcula automaticamente. Não tem essa preocupação de passar... Né? Ele está aqui. Então, esse é o limite que eu posso destinar. Tudo que ultrapassar isso aqui, eu não aproveito. Ok? Esse é o limite, então. E a aba aqui, ó, nós vamos acompanhando agora as mudanças que vão ocorrendo. Vamos ver uma hipótese, primeira hipótese. Escolhi um município, Santa Maria, tu clicando na setinha, já vai aparecer todos os municípios, por cada estado, tu vai escolher o estado, em ordem alfabética, diz o professor, escolhe o estado, escolhe o município. Eu coloquei R$500, ó, está bem grande aqui destinado, destinei R$500. Eu poderia ainda, porque era 621,75, sobrou lá, que eu poderia ainda, do limite, 121,75. Eu optei por R$500. O que o sistema fez? Ó, está aqui o valor que está aqui. Ó. O sistema já diminuiu, quando eu dei OK, o sistema diminuiu os R$500 daquele valor que eu tinha a pagar. Show, né? Interessante. Então, eu vou destinar e vou diminuir o imposto a pagar. Não quero destinar mais nada, eu pagaria um DARF com esse valor e pagaria um DARF ou parcelado com esse valor aqui. Mas eu também escolho R$500 para o outro fundo. Eu poderia ainda no outro fundo ir a mais 121, porque são 621. O que acontece aqui? Eu destinando 500 para cada um dos fundos, eu ainda teria que pagar R$ 75.018. R$ 75,18. Ok? Vamos agora a uma outra hipótese. Hipótese de que eu destino R$500 e destino para um total, que é o limite de 3%. Tem R$500 e tem um limite. Aí eu passo a ter restituição. Passo a ter restituição. E se eu destinar os
2 limites de 621,75 para cada um. Se eu destinar a ele, vou lá e pago, né, eu vou ter a restituir 168,32. O sistema te dá automático. Ok? E corrigido pela taxa Selic. Claro que isso aqui são impostos de cálculo, é hipotético. Você pode ter a pagar e destinar acima do a pagar, que dá o empate, e te sobra ainda para te restituir. Eu tenho a restituir e tenho valores a destinar. Ok? Óbvio que você vai desembolsar no 30 de abril, mas é o melhor investimento. Por exemplo, eu tenho a restituir R$100 e eu dei R$500 em cada fundo, eu vou ter 1.100 a restituir. E esse 1.100 a restituir é uma poupança, é melhor que a poupança, é melhor que uma aplicação. Às vezes a pessoa, se tiver um dinheiro, vale a pena, é importante, vale a pena fazer isso, e que você vai ter a restituir melhor que na poupança. Ok? Tranquilo? Muito bem. Não esquecendo, que depois que escolheu o fundo, colocou os valores, tem que imprimir os DARFs. Não imprimiu e não pagou os DARFs, vai dar problema na declaração. Em tese, nós já temos, pela experiência que a gente está vendo, acompanhando, a própria Receita Federal está batendo, é uma meta de responsabilidade social da Receita Federal, não está indo para a malha fina. Vai cair por malha fina por outro problema, mas não por causa dessa situação aqui. Pode ser por um cruzamento de valores, cruzamento de documentos, mas não por causa disso. Vai cair na... mas eu lá fiz a destinação e caí na malha fina. Eu tive um colega que falou isso, um contador. Eu disse, mas o que aconteceu? O cliente recebeu o DARF e não pagou no 30 de abril. Aí caiu na malha fina, obviamente. Aí tu tem que retificar e acertar, mas não foi pela situação da destinação. Nós temos que quebrar esse tabu, esse paradigma com os colegas, por isso que nós estamos fazendo essa palestra, sensibilizar, de ler, de buscar informação, de convencimento ao colega, de convencimento ao contribuinte, de convencimento ao cliente, para essa questão aqui. Então, é importantíssimo, a partir do momento que fez essa destinação, imprimir e pagar. Se você imprimiu, entregou para o cliente, cobrar do cliente o pagamento. E informar, caso não pagar, tem que fazer todo o processo de novo, ok? E que, se não pagar e se não fez todo o processo, aí sim cai em malha fina. Ok? E se não paga com atraso? Além de pagar com atraso. Ok? Professor? Não, só para ratificar, se você não pagar, o imposto é calculado a multa, etc., não é isso? O juro, esse aqui não pagou a 30 de abril, ele perde valor. Essa é uma exigência da Receita Federal. Não adianta nem querer, mas eu pago, não sei, multa não sei de quanto, né? A correção, né? Não tem. Ou pagou, ou anula e retifica a declaração, cancelando aquele aqui. As pessoas jurídicas também podem contribuir. E a gente alerta que este aqui é um grande filão também de recursos. Teve um banco, eu só não vou dizer, que aqui em Porto Alegre, no Fundo do Idoso, 2014, se eu não me engano, ou 2015, não lembro, foi por aí, essa época aí, destinou para Porto Alegre, os presentes aqui eu peço que me sugiram um valor que ele tenha destinado. Quanto vocês imaginam que ele destinou? 100 mil. 12 milhões. Eu não lembro se foi 12 ou 14, mas foi errar por 12. Imagina se não fosse alguma coisa séria que o banco, uma instituição grande a nível nacional, dos maiores bancos que tem, sede em São Paulo, se ele não fosse, e se não tivesse segurança, né, nisso, e acreditasse, como é que ele ia colocar 12 milhões? Vamos deixar por 12, eu não acho que foi 12 ou 14, eu não me lembro bem. Imagina, né?
Então, vejam o que é. Então, a pessoa jurídica também, 1% para o idoso e 1% para a criança. A pessoa jurídica, como está naquele quadrinho lá primeiro, ela pode chegar a 9%. E é lucro real. Lá é formulário completo, aqui é lucro real. Para os colegas, tem que ver o período de apuração, se é, né, aquele período parcelado ou integral. Segundo a Receita Federal, o excesso pode ser usado na próxima apuração, dentro do exercício. Tá? Olha, eu fiz um cálculo lá e coloquei 100, mas eu tinha direito a dar 98. Ele pode compensar, né, passar no outro período de apuração. Aqui também, a gente fez um exemplificativo, e vejam, imposto devido, 679 mil, e a empresa teria que arcar com esse ônus. E ela fez a destinação para cada fundo, então, 4.200 para cada um, ela passava a dever 670. Então, o dinheiro ficava aqui. E tem grandes instituições que fazem isso. Tem algumas maneiras, e eu vou pedir para não colocar todas essas informações, porque aí acaba confundindo, e o nosso foco agora, o maior é na declaração de imposto de renda. Mas por que a gente trouxe a pessoa jurídica e a destinação durante o exercício? Porque para a pessoa se programar, porque às vezes não tem tempo, né? E a gente sabe que se ficar só para a declaração, aquilo que eu disse antes, se eu fizer durante o ano, como se fosse um carnezinho, imposto na fonte, todos os meses, vamos dar um exemplo, carnê-leão, sei lá, todos os meses, não pesa tanto. Agora, quando eu chegar lá na declaração e ter todo esse recurso disponível, é que pesa mais. Embora eu tenha essa possibilidade, é um incentivo, recebo corrigido, mas a gente sabe que a questão financeira acaba pesando bastante na hora de optar, né? Na hora de optar. Aqui nós temos, eu não vou, só para relatar, né, a legislação, a alteração dos 3% agora para o idoso é essa lei aqui, 13.797 de 2019. O que pode ser feito, né, que a gente tem orientado, eu sei que o Gerson vai falar no fim, já me desculpa, senão vou esquecer, é que eu posso orientar meus clientes também o seguinte, você pode, se quiser, adiantar o recurso para o seu funcionário. Olha, e descontar em 2, 3 vezes. A Prefeitura de Porto Alegre, alguns municípios têm, o Estado tem uma lei que diz assim, você faz a contribuição e nós te descontamos no ano seguinte, setembro, outubro e novembro, depois que eu recebi a restituição. Claro que aí vai facilitar também, né, a vida do servidor. Ele pode destinar o maior valor. Várias instituições fazem isso, várias empresas particulares que eu conheço também fazem isso, uma forma de incentivar. Tem outras que o funcionário autoriza descontar em folha. Uma parcela, vamos dizer, R$50, e aí a empresa desconta e já faz né, e recolhe. Isso, E aí ele centraliza lá, faz o social, vamos dizer assim, e ela mesma já recolhe para o respectivo fundo lá, o projeto que eles querem destinar. Tá. Aqui nós vamos colocar aproximadamente, tá? Os valores eles vão se atualizando, mas até o momento quando foi comentado, e aqui esta parte agora é para sensibilizar mesmo, para a gente mostrar o quanto se tem ainda a trabalhar em cima desse potencial. Importantíssimo. Tá? Aqui, segundo alguns dados, já foi em torno de 470 milhões de reais em 2019 poderiam ter ficado no estado do Rio Grande do Sul. Veja, os 6%. Tá? 470 milhões atualizados. Não ficou nem 10%. Ficaram destinados em torno de 14 milhões aqui. E vejam,
foi feito um trabalho muito grande, o Conselho Regional de Contabilidade, com a Assembleia Legislativa, o Guri de Uruguaiana, o Borguetinho, fizeram, a Receita Federal e outros órgãos fizeram um trabalho, saiu o ano passado, esse ano está previsto novamente, né, onde o ano passado o vídeo, o áudio, enfim, dizia lá no finalzinho, procure o seu contador, procure seu profissional de contabilidade. Isso foi divulgado para todo o Rio Grande do Sul, né? E, vejam, esse trabalho maravilhoso aumentou em 42,9%. Isto é, saiu de 9 milhões, só com essa declaração, só com esse material que a gente está falando aqui. Saiu de 9 milhões e alguma coisa para os 13 milhões. Aumentou 42% nesse trabalho de 2018, 2019 aqui, tá, no trabalho que foi feito. Não é nem 10% do que tem de potencial de ficar no Rio Grande do Sul. Com esse trabalho que nós estamos apresentando aqui para os colegas que estão nos assistindo, que vão nos assistir, que tem um trabalho fantástico, né, que a gente pode render. Esse é um trabalho social, esse é uma responsabilidade social e que nós podemos ter esse controle, sim, social. Vamos a outros exemplos, assim, a gente até estava comentando antes se falava ou não falava, né? Mas eu acho que é importante, a transparência é importante vocês sentirem o quanto esse trabalho é fundamental, ok? Cachoeirinha, isso aqui tem um site chamado FIA, tá, que mostra o fundo dos municípios, e você procura lá, vai estar aparecendo todo esse potencial, esse slide que nós estamos mostrando aqui. Então, você coloca o município, eu coloquei Cachoeirinha, o potencial de 3% e o potencial de 6%, segundo a fonte, 2018. 2.600. Agora vai ficar igual. Agora vai ficar igual. Isso porque em 2018 o 3% era só para o fundo da... Exatamente. Mas vamos pegar aqui o potencial de 2.600, 5.200 milhões que poderiam ficar em Cachoeirinha. Tá? Ficou quanto? R$ 39.154,24. FIA. É FIA. Tá? E aí já tem até se tem ou não o tipo de município. Vamos outro. Canoas. 11 e 22 milhões, Canoas, poderiam ter ficado destinado no município. Torço um dia que fique 1%, ou 10% disso aqui. R$ 146.422 ficou destinado no município. Dentro aí está a minha pessoa, que é o destino para Canoas. Daqui dentro está um valorzinho que a gente deixa. E poderia ter ficado esse potencial aqui. Ok? Porto Alegre, que já foi comentado bastante. 130 ou 260 milhões, Porto Alegre. Aí sim, já é um potencial maior, mas mesmo assim, 2.616 ficaram em Porto Alegre. Não dá 5%, que pode. Sim, só pessoa física aqui. Tá? Vejam o trabalho fantástico que tem ainda a crescer. Ok? Aí, quando a gente entra no site para montar a palestra, nós estávamos atualizando essa palestra, lá no site da Receita Federal entra, nos valores destinados em 2019, né, você vai ter essas informações aqui. Se clicar aqui em cima, vai entrar direto numa outra página, uma relação de municípios dos quais foram destinados, e logo a seguir eu vou mostrar dos quais foram destinados e não consegue mexer. Tá? A gente ficou na dúvida. Não, nós temos que mostrar, nós temos que ver a importância que é esse trabalho que nós estamos fazendo aqui. Então, se entrar lá no site da Receita, né, foi já repassado 81.866.000 no Brasil todo, em 1.691 municípios. Quantos municípios são no Brasil? 5.700, né? No Brasil? 5.700. 5.700. Olha
a quantidade de município de fundo no Brasil. Tá? Pasmem agora. 1.691 foi que receberam o repasse e estão corretos. O município está correto, o fundo, o CNPJ, endereço, conta corrente, tudo certinho. Agora, nesse mesmo local ali da Receita Federal, há um total de 1.033 municípios, porque são fundos. Claro que pode ter o Estado, pode ter alguns estados do 27, né? Mas vamos pensar como município. 1.033 municípios, sem valores repassados por não terem recebido ou por estarem com o cadastro inconsistente. Ou não recebeu e tem potencial, ou cadastro inconsistente. Ok? Vamos agora bem atento a quem está nos assistindo, o pessoal que está aqui ao vivo agora. Olha só, que esta é a relação aquela que eu falei. Se clicar aqui, vai entrar direto nessa relação. Obviamente, quem está na tela não vê, aqui está, né, um pouquinho pequeno. Essa é uma relação, são duas folhas, ó, dos municípios inconsistentes. Tá? Pegar, por exemplo, Alvorada, inconsistente, município próximo nosso aqui, e tem lá no fundo, poderia ser repassado 130 mil. Acho que não poderia ser importante para o município, que já está lá os 130 mil, acertar o cadastro, verificar a conta bancária, ver o que está acontecendo, só uma ligação, um contato, ajusta. R$ 5.000. 5.000. Inconsistente. Está retido. Está retido. Então, liga, entre em contato lá com aos que estão nos assistindo, a colega que comentou que ela destinou um valor para Brochier e está inconsistente. Então, tem que entrar em contato com o Fundic, Codica, o fundo lá, para eles poderem... Esse é um próximo trabalho que a gente... O problema é o fundo. Depois, o fundo do município. Quem administra é o fundo do município, através de um edital, através de uma forma de preencher um projeto, e aí repassa. Imagina, vamos supor que só tem a creche lá, imagina esse valor iria, ou 5 ou 4 mil iria para o projeto. Sim, esse está lá? Isso está lá. Ela perguntou se pode ser regularizado. Pode ser regularizado e está lá o dinheiro. É que nem o professor falou antes, ele vai acumulando ano a ano e vai ficando. Não pode destinar para nenhuma outra situação que não seja para o fundo, para o edital, para questões sociais aqui. Está lá o dinheiro. Só arrumar e já vai entrar, provavelmente, para o ano que vem. Né? Arruma esse ano da Receita Federal. Esse site está na Receita Federal. Como eu falei, quando entrar aqui, ó, na destinação, vai aparecer essa tela. Né? Você vai clicar aqui, vai ver os municípios. Aquele que a gente viu da FIA é os mesmos valores. Tá? Isso está sempre mudando, tá? Porque vai atualizando. E você entra, tem, então... vamos ver um que é um colega nosso, que eu liguei, conversei com ele, que a gente trabalha, importante... Pelotas, o colega, se estiver nos assistindo, o colega, está aqui, ó, o Luiz Dávila. Olha só, 300, diz ele que já foi resolvido o problema, que ele ligou para o secretário lá, já está resolvido o problema. 314 mil, freezer, quadra de esporte, banheiro, enfim, dá para resolver muita coisa. Sem falar no potencial. Isso aqui está lá, está acumulado lá. Tá? Palmeiras das Missões, 76 mil. Tá? Alvorada. Alvorada, o potencial, 1.500.000, 3.155.000. Olha, Alvorada, o que tinha lá? Está lá, ó, 131 mil. Do fundo. Não é da prefeitura. A prefeitura tem um CNPJ, o fundo tem outro CNPJ, porque é específico e não pode ser mexido a não ser para tal propósito. Tá? Então, olha a Alvorada. Tem lá 131 mil.
Qual é o potencial de Alvorada? 1,5 milhão, 3 milhões, 6%. O que está acontecendo? 131 é daqui. Ó. Tá? Poderia ter esse potencial, tem 131 mil e está inconsistente. Ó. Domicílio bancário inexistente, e está lá. É só ajustar, só regularizar com a Receita Federal e aquele dinheiro já pode ser usado. Além desse trabalho de nós falarmos da declaração, esse será um trabalho mais longo que nós também queremos, de alguma forma, a gente fazer um projeto para ir, né, atrás desses aqui, e a própria legislação fala do Ministério Público, enfim, para regularizar. Está lá o dinheiro. Ok? Bom, prováveis causas, já estamos indo para o encerramento, prováveis causas da pouca destinação. Primeiro, falta de conhecimento. Tá? Sim. A gente fala, a gente é professor, fala no meio acadêmico, que temos que ter chá. C-H-A. Chá. Hoje, nós estamos no C. Buscando conhecimento. Depois, ainda se ficar de uma dúvida, a gente estará à disposição, passaremos para o H. Teremos habilidades para praticar aquilo que conhecemos. E o mais importante, que está um pouco esquecido, é o A, atitude. Por isso que acontecem esses problemas, os recursos não vêm, né? E aí o município se desespera que não tem recurso. Imagina, eu vou pegar agora, permite, Pelotas, ali, fim do ano, porque isso aqui, né, foi 314 mil. Os caras estão bem de dinheiro, né? Não, o município está sobrando dinheiro, porque deixa lá, eu não estou preocupado com isso. Então, por isso que a gente chama a atenção, e o objeto de ter falado aqui com o Jéssica, aqui antes da entrada, aqui nós decidimos isso, pode ser alguma coisa negativa, não, mas é bom porque normalmente as pessoas, os contadores e as pessoas que nos ouvem, as entidades que são as beneficiadas e são diretamente, né, interessadas nisso, têm que pressionar o seu município. Porque, veja bem, Pelotas, quantos projetos estão parados ali por falta de recurso? E o dinheiro à disposição, o pessoal do município não foi lá e corrigir na receita. Porque o fundo é como eu cidadão, sou CNPJ. As empresas que eu auxilio, que eu faço, né, dou assistência, são meus clientes. Eu não tenho lá que preencher os requisitos da Receita Federal? Tem. Eu sou presidente de uma associação e nós estamos, né, sistematicamente alterando CGC, o nome do responsável, o CNPJ, CGC, sou antigo, né? O CNPJ, etc., o endereço. Etc. Então, pô, um recurso, e vejam, ali aquele recurso, e aqui é bom para ratificar tudo que nós falamos, aquele recurso que está retido, que vocês viram, que está naquela tabela ali, é recurso da declaração. Porque este é, através da Receita Federal, que eu contribuo. Está lá no CNPJ da Prefeitura. Mas eu só repasso, Receita Federal, só repasso para o município se eu ver que o município está regular. Aí a Receita Federal foi ver, não estava regular. Digamos que eu tenha repassado, eu tenha destinado um grande valor. Aí está lá. Eu pego a declaração do Melo, está aqui. Não, mas ele não pagou. Então, ela espera, quando ela libera a declaração, né, naquela análise, que é o lote, vamos dizer assim, aí está liberado para repassar o dinheiro. Porque ele já passou pelo crivo da Receita. Não é automático assim, por isso que o valor fica para eles conferir. Agora, aquele recurso que eu faço o depósito durante o ano, esse sim vai direto já para a conta do município, e através do portal do município, vocês podem acompanhar o valor. Tá? Muito bem. Outro problema, alta carga tributária, desperdício do dinheiro público, desconfiança na aplicação do recurso. Será que vão utilizar ou não? É esse problema que nós acabamos de mostrar. Mas isso não é motivo, que a gente estava comentando, da gente desistir. Pelo contrário, é motivo para a gente agir, né, para que realmente esse dinheiro seja e continue sendo aplicado. O dinheiro está lá.
Ou vai para o projeto ou vai ficar parado. Então, há também, né, essa situação aqui. O dinheiro está lá, pode ser usado. Nós não comentamos, mas 473 milhões que poderiam ter destinado ao Rio Grande do Sul, se nós pegarmos 2, 3 anos, é mais de 1 bi que poderia ter ficado no Rio Grande do Sul. Eu fiz um levantamento de 1 bi. anos, Sim, nós mais de 2 bi. poderia ter ficado no Rio Grande do Sul. Ok? Então, entidades com bons projetos, transparência na aplicação, prestação de contas, o edital, daí porque a gente fala que o cidadão, a pessoa ali perto do município pode controlar, pode ir lá cobrar, pode ligar, pode falar com uma entidade, vamos cobrar do município que cadastre, fique correto, porque está indo dinheiro. Qual é a entidade lá em Brochier, né? Brochier, né? Exato. Aí, puxa vida, vamos ajustar porque tem. E mais pessoas, e nesse teu conhecimento vai conversar com outras pessoas para ter esse conhecimento. Vamos lá para o município, tem 5 mil, vamos aumentar para 10 mil. Tem a capacidade, e assim por diante. E aí cobrar do município, cobrar de quem administra o fundo, né, para fazer o edital, para aplicar. Né? É uma outra situação que o desembolso, que nem nós falamos, eu tenho a pagar R$ 1.075, conforme o modelo que a gente apresentou. Eu posso parcelar, né? Mas, ao momento que eu resolvo destinar, eu vou ter que pagar até o dia 30 de abril. E isso é um peso. Mas é uma questão cultural que pode ser resolvido se começar a fazer a destinação, doação, antes, um ano anterior, já que nem a poupança, ou um boleto, vamos dizer assim, que você vai minimizar uma questão de cultura, uma questão de acerto. Ok? Muito bem. E é vantajoso para todos. Tá? Causa da destinação, falta de cultura. Literalmente, nós temos que entender, no nosso país, na nossa região, é falta de cultura, é essa questão que nós estamos falando. E tem muito trabalho a ser feito ainda. As pessoas têm que acreditar nesse projeto, têm que entender que é cultural, que nós temos que ter esse espírito, ajuda. 3 anos poderia ter ficado mais de 1 bilhão. Que não fique todo esse valor, mas a metade poderia ficar. 200 milhões em associações, 22 milhões em Porto Alegre, as dificuldades que a gente acompanha, daria. Okay? Então, há ainda uma falta dessa cidadania. Okay? Pode falar, professor? Bom, então, dentro dessas colocações que o Jasso fez, nós também temos que esclarecer o seguinte, tranquilizar o cidadão que vai fazer a destinação. Esses recursos são projetos que são aprovados pelos conselhos. Como eu disse, né, o Conselho da Criança, que é paritário, tem representante da sociedade, dessas instituições. Esses projetos aprovados, eles vão ter uma programação de desembolso. O município não vai entregar tudo de vez lá para a instituição. Normalmente são parcelas mensais. Cada etapa do projeto, olha, eu gastei presto conta, ele libera a outra parcela, e assim vai indo, para evitar que o Melo tenha uma instituição e pegue todo o dinheiro e desapareça. Aliás, a lei, o marco regulatório, agora exige um prazo mínimo de existência da instituição para que essa instituição possa receber esses recursos do município ou do Estado. Então, o que a gente tranquiliza o contribuinte? E se ele tem dúvida, e agora eu vou fazer uma afirmação, se ele tem dúvida quanto à destinação, como é que ele vai fazer, pelo menos, como diz o colega, né, faça na declaração, que aqui é direto com o imposto de renda, a Receita já apurou. Então, não tem aquele, olha, mas será que eu fiz certo, será que eu não fiz certo? Basta preencher o dado e pagar, né, informar na declaração, que você fica tranquilo. Mas será que o município vai informar que eu contribuí? Não, já é direto com a Receita. E aí, dentro agora ficou 100%, né? Antes era 50%, agora já ficou até o limite de 100% na declaração. Eu vou dar um testemunho, então. Como é que eu faço? Eu, Melo, cidadão, CPF e tal. Eu faço uma poupança durante o ano. Aquilo que eu disse para vocês, eu aplico.
eu ponho na poupança, vamos dizer, mensalmente um valor, chega no fim do ano, eu retiro da poupança, faço aquela destinação. E aí eu calculo, né, mais ou menos o que eu vejo que dá, e aí deixo para fazer depois a complementação na declaração. E tem dado resultado, não tem me apertado, né, financeiramente. E aí eu consigo gerenciar essa destinação aí com mais tranquilidade. Como disse, é uma questão de cultura e hábito, né? Porque o primeiro passo que eu acho que não estava aqui na lista, mas é conscientizar o seguinte: esse valor não é meu. Se eu não destinar, eu estou devendo para o leão. Está aqui o meu carnezinho, vai vencer lá em 30 de abril e eu vou ter que pagar. Queira fazendo a destinação ou não. O que a gente tenta transmitir, está tentando, esse incentivo, e para que traga esse benefício reverte benefício para aqui, para a nossa sociedade, né, próxima aqui. Como eu estou há muitos anos nessa área, olha, a gente se emociona a cada projeto que é apresentado aí. O CRC vem participando há muito tempo e a gente fez, pelo menos, no passado, 2, 3 encontros aqui na FAMURS. E a gente fazia assim, de manhã, a parte de orientação, né, aí como é que era feita a prestação de conta para as entidades também. E, de tarde, vinham as entidades demonstrar aonde elas estavam aplicando e os cases, como é que elas estavam aplicando. Olha, no interior do estado, aí tem cada projeto que vocês ficam assim, a gente fica impressionado. Em Bento Gonçalves, eu vou dar como exemplo, o ano passado, ou retrasado, eles fizeram, os contadores lá se uniram, fizeram uma campanha que cresceu assim, eu acho que um 80% mais ou menos, ou mais de 100% a destinação. Foi assim. Mas é uma coisa que a gente tem que ir batendo, né? Vai dia a dia, e sistematizando, e pensando. E a gente sabe que não é difícil assim. Dinheiro não cai do céu, não dá em árvore. Mas a única coisa que eu posso dizer, né, afirmar é isso. De uma maneira ou de outra, eu vou, como se diz na gíria, né, eu vou marchar com aquele valor. Aí eu vou escolher até 6%, eu tenho a possibilidade de escolher, eu sei que aquela instituição, né, precisa. Com certeza, por isso que a gente falou mais diretamente na declaração, mas com certeza o CRC ainda vai promover algum evento depois de abril para orientar a respeito da destinação durante o exercício. Como é que ela vai funcionar, com bastante tranquilidade. Mas eu só quis adiantar, porque se alguém quiser, né, já participar. Mas um detalhe que é muito importante, isso aí sim a gente tem que cuidar. Quem vai destinar durante o ano, no mínimo 2 dias ou 3 antes daquele dia que o banco não funciona. Porque tem aquela compensação. Já aconteceram casos, tipo assim, o cara foi lá nos 48 do segundo, o juiz deu prorrogação, 49 do segundo tempo, chegou no banco para depositar. Como o banco não funcionava o outro dia, fez a compensação em janeiro. Então, aquela destinação dele foi em janeiro. Disponibilizou o recurso em janeiro, e não em dezembro. Se ele põe na declaração, dá problema. Dá para resolver, até se consegue, mas isso aqui a gente alerta para ter esse cuidado. Agora a gente está chegando nisso, porque 3% para um, 3% para o outro, deu 6%. Mas o que eu digo é o seguinte, é que 30 de abril fica mais pesado, financeiramente mais pesado. Se eu me programar durante o ano, eu tenho 12 meses, 10 meses, sei lá, para diluir um pouquinho, né? Enquanto enquanto o rebenque sobe, o lombo descansa, né? Então, aí dá para... por isso que a gente diz, uma questão de cultura, a gente sabe as questões financeiras, mas que normalmente a gente sente esses problemas quando vai chegar lá na hora do ajuste, né? Tá? Então, essa é a questão. Muito bem. Eu posso dizer para vocês aqui, perante o professor Melo, eu estou aprendendo, viu? E aprendi muita coisa com o professor Melo e mais a Silvia,
né, que é da nossa Comissão de Responsabilidade Social do CRC, o quanto a gente aprende ouvindo as palestras, a vivência, o tempo que vai indo, né, e aí a gente vai praticando, a gente pratica efetivamente essa destinação e vai convencendo o pessoal. Por isso é um privilégio entre nós, colegas, de que a gente possa sensibilizar os demais nesse trabalho, né, que é aqui, ó, incentivar colegas da classe, o CRC abraça essa ideia efetivamente, né, falta ainda muitos e muitos e muitos escritórios falarem e conversarem com seus clientes. Eu conversando com uma colega que entrou num escritório novo, ela, o escritório aqui nem comenta sobre isso. Então está na hora de você comentar, conversar, sensibilizar. Temos muito trabalho nos setores, nos municípios, locais, Câmara de Indústria e Comércio, Lions, Rotary Club, né, entidades sociais. Nós fizemos, o professor Melinho, junto com o CRC, com a presidente, junto com o Grêmio, com o Internacional, né, de projetar esse trabalho. Okay? Esse é automação da arrecadação, modelo Porto Alegre. Tem alguns municípios que a gente sabe que vieram conversar, vieram ver o case e querem trabalhar. De que forma isso pode acontecer em algum momento? Tem muitas empresas de TI que querem participar e ajudar. Às vezes, através de um programa, através de uma parceria com municípios, pode ajudar, pode controlar. É uma questão de casar as duas vontades. Divulgação, que nós estamos fazendo, transparência no portal, que é importante no município ter essa transparência, importante aqueles municípios que a gente viu lá ser transparente. O professor Melo é aposentado do Tribunal de Contas, seguido, conversa com o pessoal, e há projetos nesse sentido que a gente buscar essa transparência desses valores, prestação de contas. Aqui é um projeto que a gente, até acho que há um tempo atrás já existia, mas parou, e algum outro estado tem, de você adiantar esse dinheiro dos recursos dos funcionários públicos, né, e o cálculo aproximado. Mobilizar conselho, entidade e todos na área pública. O professor quer falar? Eu só quero comentar que a Assembleia está lançando a campanha. Deve ser agora o dia 18, se eu não me engano, que vão lançar. Um passo a passo, tudo direitinho. Então, de repente, clique ali no site da Assembleia e tem ali tudo direitinho. Assim. Eu só não posso repassar para vocês, porque ainda não foi lançado, e eu não posso, como é que eu vou passar alguma coisa que não é? O presidente lá quer fazer oficial. Né? Eu acho que terá um encontro na FAMURS o dia 18. Vai estar a Receita Federal, vai estar o CRC e entidades ali representadas, apresentando cases, o dia 18 agora. Quem quiser participar, é gratuita, a inscrição, tudo, né? Então, estão convidados a participar. Dia 18, na FAMURS. Aqui um exemplo, que a gente já viu. Tem exemplos de ONGs, responsabilidade social, prêmio de qualidade, importante para o município, importante para a instituição. Nós participamos da Assembleia Legislativa, o prêmio de responsabilidade social. Então, a gente escolhe, a gente verifica os balanços sociais, importante para a causa. Okay? Quem doa colabora com o projeto, reforça a conquista, exerce cidadania. Esse é um exemplo que o professor falou, de Bento Gonçalves, que fizeram uma grande campanha. Existem vários hoje. Tá? Nós só colocamos este e mais próprias instituições, né, que estão apoiando no interior, principalmente, que tem as cooperativas, né? Esse é um outro exemplo, tá? De simulação, de propaganda. Lá, sim, Coab, é isso? É. Aquela é uma cooperativa de crédito. Isso crédito essa também. Cooperativa de crédito, ela está, aquilo que eu falei de financiamento, para os clientes ela está financiando. Se não me engano, o Sicredi também. Juros zero, se não me engano. O simples fato de a gente estar falando do nome aqui, já está divulgando, fazendo marketing social, porque apoio, estão junto, ok? Mais esse folder de tantos outros, ok? Ficamos à disposição de perguntas dos colegas, pode mandar para o nosso e-mail, do professor Melo, o meu e-mail, ok? Para o próprio CRC. Não sei se tem alguma pergunta aí no
Não? E ficamos à disposição de alguma pergunta dos colegas. Pode que eu repasso aqui, pessoal. Completa. Quer passar a pergunta? Tá, a pergunta, então, deixa eu repetir se eu não fui como se fizesse. A pergunta é a seguinte: uma pessoa que fez uma destinação, por exemplo, para um projeto da Prefeitura de Porto Alegre, R$1.000, e ela venha a perder o emprego ou venha a reduzir os seus ganhos salariais, né, trocar de emprego. E ela, a partir na próxima declaração do imposto de renda, ela vai optar pelo formulário simplificado. Como ficam esses R$1.000 que foram destinados? Bom, respondendo a pergunta, ela não poderá usar esse incentivo para outra pessoa. É o seu CPF. Então, vai ficar com uma doação. Aí, quando a gente ver a lista que a Receita Federal disponibiliza, vai dizer assim, ó, valor arrecadado para o Fundo de Criança, 2001, né, quantidade. Aí vai dizer, benefício da lei, 2.000. É que aquele que fez a destinação de 1.000 não pode usar o benefício. Mas o recurso vai ter a destinação. Eu tive colegas que aconteceu isso. Eles fizeram uma destinação, mas na hora de fazer o imposto de renda, lá mudou a situação, e aí eles acabaram. Então, se ele quiser informar lá no formulário, não tem problema. Não vai trazer nenhum dano para ele. Mas só que ele não pode, porque é individual a destinação. Tá? No passado deu muito problema, por isso que as pessoas caíam na malha fina. E aqui o pequeno histórico. Por isso que a Receita Federal, uma grande aliada, modificou todo o sistema, facilitou cada ano essa destinação direta na declaração. Não era assim fácil como você clicava ali. Você tinha que entrar no resumo da declaração, aí abria uma tela, você fazia o preenchimento. Nos últimos anos já está, e agora mais fácil ainda, que separou os 3% dos dois. Então, ficou fácil. Então, a Receita Federal tem facilitado muito esses formulários, essa forma de apresentação do programa. E aquilo que eu dizia, no CNPJ, né? Antes não era, logo no início, que eu estou há bastante tempo, como eu disse, uns 30 anos, era o próprio CNPJ da Prefeitura. Eu imagino, agora um raciocínio meu, né, que as pessoas pagavam IPTU, por exemplo, aí colocavam lá como se fosse uma doação. Eu imagino, a Receita Federal encontrou muitos problemas de cruzamento que não fechavam. O que a Receita fez? Orientou? Não, agora teremos que ter o CNPJ próprio, uma inscrição, se eu não me engano, é 120.1, o número ali da atividade. Então, CNPJ específico para cada fundo. É um responsável por aquele fundo. Está lá na Receita Federal, nomezinho do Melo, por exemplo, responsável pelo Fundo da Criança, o Fundo do Idoso de tal cidade. Ele vai aplicar em benefício daquelas instituições que apresentarem projetos. Tá? Como é que funciona hoje? Funciona assim, só para esclarecer melhor. O fundo tem um recurso. Por exemplo, se vocês olharem o fundo do Estado, como a coisa é aplicada no município, o fundo do Estado tem recurso. Deverá sair um edital agora do Estado dizendo que tem um recurso X, tanto por projeto, e aí as empresas, as instituições de assistência vão apresentar o projeto.
o Conselho do Direito da Criança ou do Idoso, que é paritário, vai ver o projeto, diz, olha, esse projeto aqui não diz nada com os objetivos que são do fundo, né, desses recursos. Então, esse aqui não é aprovado. Esse aqui é aprovado. E aí, esse vai receber o valor, vai ser chamado, vai receber o valor e vai prestar conta daquele valor que ele... Né. Eu tive oportunidade, Horizontina, aqueles municípios pequenos lá, acabaram recebendo recurso bastante do interior aí do estado. A senhora queria perguntar, não? Tá. Bom, nos resta... Vou agradecer, depois já passo para ti. Muito obrigado pela atenção. Esperamos ter colocado uma sementinha, né, que seja a sementinha da mostarda, né, que é mínima, mas que essa sementinha venha a germinar e que venha incomodar, está lá no sapato, o cara vai calçar, se lembra, a sementinha aqui, já sei o que era isso aqui. Né? E aí vai, e é aquilo que a gente diz. A gente deve dizer que muitos colegas nossos, infelizmente, ainda não tomaram esse conhecimento. A gente sabe que, às vezes, as pessoas estão envolvidas com outras ações dentro do escritório, mas o que eu quero dizer é o seguinte, isso vem em benefício do próprio cliente, mais do que do próprio escritório. Antigamente, você dizia assim, eu lembro que eu fui visitar aqui no interior, sempre sou chamado, aí nós fomos num escritório, mas está dando mais trabalho para o contador. Eu digo, pois é, mais trabalho apertar a tecla aqui, emite DARF. Eu acho que não é tanto trabalho. Acredito que lá no passado, e eu sou do tempo ainda da declaração da datilografia, que aí o cara lá botava na máquina com carbono, aí eu dava para o cara conferir, aí está pronta, está encerrada. Aí no outro dia ele vinha para assinar, me lembrei de tal coisa. Aí dava desespero, porque tu tinha que somar, né? Cada parcelinha, não era automático hoje. Não transferia como se transfere. Mas é uma coisa boa da gente ver que surgiu. Mas é um benefício que eu espero que todo mundo tome como uma naturalidade, como, né, no dia a dia, e sabendo principalmente esse aspecto. É um dinheiro que eu vou ter que, de uma maneira ou de outra, eu vou ter que pagar. Vou ter que disponibilizar para alguém. Eu prefiro que fique aqui, que eu sei que aquela comunidade ali está sendo atendida, que eu conheço, como a senhora falou lá de Brochê. Eu conheço que a entidade atende crianças, mas que bom. Eu conheço o projeto da SPAM aqui, então, antes e depois desses recursos recebidos. É outro SPAM. É outro SPAM. Nós estamos aqui com o relato da colega, que é do projeto Pescar, né, e da seriedade que é no controle dos repasses. Ela está falando da prestação de conta, é examinada a prestação de conta. Se algum gasto não está dentro do objetivo daquele programa, daquele projeto, e às vezes o próprio documento também não atende uma legislação, né? Então ele não é considerado a pessoa lá, quem recebeu o recurso vai ter que retificar, apresentar novo, e aquele, vamos dizer assim, aquele gasto não é aprovado. Tem que ser apresentado novo documento, né? E retificar. Então, da minha parte, muito obrigado. Eu vou passar a palavra para o Jéssica, que vai fazer o encerramento final. Muito obrigado a quem nos assiste, e estamos à disposição ou por e-mail ou através do próprio CRC. Muito bem, uma boa noite a todos que estão aqui presentes, ao pessoal que nos assiste. Estará à disposição no site do CRC o slide, a matéria, e também obrigado ao pessoal que nos assistiu. Uma boa noite e até breve.